Aquela perninha tá menor, ó. Dá pra compartilhar nos grupos lá? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Vai entrando aí, compartilhando a live. Vou estar falando a respeito do jejum do Yom Kippur, para esclarecer algumas coisas para as pessoas, que muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Quer dizer, elas estão se enganando mesmo a respeito do jejum. Então, vai entrando aí, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Homem de Deus, mulher de Deus, serva de Deus, para que Deus venha te abençoar poderosamente. Você quer só mandar o link no grupo lá dos membros, não? Glória a Deus. Hoje é o dia do jejum. Estou com os homens de Deus aqui, ó. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. E daqui a pouco nós vamos fazer uma oração por todos vocês. Nós já clamamos aqui no altar. E daqui a pouco nós vamos fazer uma oração por todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu ia colocar aí, mas vou deixar aqui mesmo para ficar mais perto, né? Deixar. Hã? Vai entrando aí, compartilhando. Achou não, Vaso? Glória a Deus. Show? É, o Facebook tá assim mesmo, não tá. Deus abençoe a todos. Vamos começar a falar a respeito do jejum do Yom Kippur. Você que já está nesse jejum, você que não está, também é importante você saber a respeito do jejum. Então vamos estar lendo aqui no livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 8. Capítulo 1, de verso de número 8. Aleluia, glória a Deus. 1 João, capítulo de número 1, verso 8, vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos
a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Olha que forte isso aqui. Isso aqui é o jejum do Yom Kippur. Porque o jejum, homens de Deus, é para que Deus venha mudar sentenças e nós pedimos perdão pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Há quem diga que Jesus tirou o pecado do mundo. A Bíblia diz isso. Só que as pessoas continuam pecando. Então muitas pessoas falam: eu não preciso fazer o jejum porque eu não tenho pecado. Jesus já tirou o pecado. Mas a Bíblia está dizendo aqui: se dissermos que não temos pecado, olha só, não há verdade em nós. Se a gente dizer: não, eu não tenho mais pecado, a verdade não está em nós. E se dissermos que não pecamos, nós fazemos o mentiroso. Então muitas pessoas, elas estão até mesmo fazendo o jejum do Yom Kippur, mas estão fazendo de qualquer maneira, porque ela fala assim: olha, eu vou fazer, mas eu preciso trabalhar. Como é que eu posso trabalhar e me conectar com Deus? Prestar atenção no meu trabalho e me conectar com Deus. Muitas pessoas estão despreparadas para fazer o jejum do Yom Kippur. Porque o jejum do Yom Kippur é entrega. O jejum do Yom Kippur é o que? Afligir o que? A alma. Então tem pessoas que não estão afligindo a alma dela, porque ela faz o jejum do jeito que ela quer. Ela fica lá na casa dela e batendo papo e ouvindo televisão e vendo coisas que não agradam a Deus. Tem pessoas que estão fazendo um jejum, mas ela fala: não, estou trabalhando na fábrica aqui e meu jejum é até mais do que aqueles que não estão trabalhando, porque eu estou pegando pesado. Elas estão se enganando, porque a Bíblia diz no livro de Levítico, abra aí, 23, Levítico 23, pega a minha Bíblia aqui, servo de Deus, abra aqui, Levítico 23, no capítulo 23, no verso 30, Levítico 23, glória a Deus, no verso 30, isso aqui é para quem fala assim: ah, eu não preciso fazer jejum, ah, eu tomo remédio controlado, ah, eu tenho 50 anos, eu tenho 70 anos, ah, eu tenho 80, não preciso fazer mais. Mas olha o que diz aqui em Levítico 23, 30: também toda alma que naquele mesmo dia, aleluia, olha só, fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Olha que forte isso aqui. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Então ele está dizendo: aquela alma que fizer a obra, se vai fazer, tem que se separar, se santificar, se entregar. Eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que fazer obra nenhuma, eu não tenho que fazer trabalho nenhum. Olha só, aí o verso 31 diz: nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. É forte, porque ele está dizendo aqui que nenhuma obra fareis. Tem pessoas que ela fala: não, eu estou no jejum, mas eu vou trabalhar, pastor, eu vou trabalhar, fulano. Eu quero, o jejum eu vou falar aqui para alguém entender, é o dia mais sagrado do ano. É o dia que nós temos que nos preocupar, não com o patrão, não com o trabalho, mas em entrar na presença do Eterno e agradar Ele e fazer coisas que chamam a atenção dEle, para Ele vir revogar nossa sentença. Eu quero saber o que o patrão acha, eu quero saber o que o fulano acha, eu quero entregar a minha vida, que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Então se Ele disse: também toda alma que naquele dia mesmo
fizer trabalho, eu vou eliminar ela, porque para mim não serve. Então algumas pessoas precisam saber que o jejum do Yom Kippur não é qualquer jejum que alguém faz. Ah não, eu estou de jejum. Ou algumas pessoas falam, não, eu vou fazer o jejum, vou tirar só o líquido, eu vou fazer o jejum, eu vou ficar só comendo carne. Não, o jejum do Yom Kippur é total e completo. Ou você faz total e completo, ou você não faz, porque fazer para Deus coisas do jeito que você quer, é você querendo se agradar, não é você querendo agradar a Deus. E o jejum do Yom Kippur, o jejum verdadeiro mesmo, é total e completo. Se abaster de água, de comida, de coisas que não agrada a Deus, e se santificar. Ninguém pode falar assim, ó, não, eu estou fazendo um jejum do Yom Kippur, mas eu tomo remédio, eu faço só 4 horas o jejum, eu faço só o jejum de 2 horas. Isso para Deus não é o jejum do Yom Kippur. O jejum do Yom Kippur é fazer que Deus olhe para você, é fazer techuvá. O que é techuvá? É voltar às primeiras obras, é se arrepender dos pecados, é dizer para Deus, eu não estou mais, Senhor, aceitando o que eu estava fazendo, eu volto ao Senhor, eu volto à essência, eu volto a fazer as boas obras. Esse é o verdadeiro jejum. Então você que está me assistindo agora e me ouvindo, não adianta fazer de qualquer maneira, você está perdendo tempo. Ah, mas eu fiz um sacrifício sem o jejum, sem a entrega, não acontece nada, não vale de nada. É um conjunto. Eu sacrifiquei e eu vou jejuar. Lembra que quando Jonas estava dentro do navio, os homens apresentaram sacrifícios e jejuaram, porque eles ficaram com medo que Deus viesse matar eles, por causa que eles jogaram Jonas dentro da água. Então aqui, onde nós começamos a ler, na epístola de 1 João, no capítulo 1, verso 8, está dizendo que se dissermos que não temos pecado, porque algumas pessoas falam, não, eu não tenho pecado, Jesus já tirou, não preciso fazer isso. Jesus já tirou o pecado do mundo. Tá bom, se Jesus tirou, então por que continua pecando? Se Jesus já tirou o pecado, então ninguém tinha que pecar mais. Se peca, então tem que fazer a techuvá, tem que voltar à primeira essência, tem que entrar na presença dele e dizer, olha Senhor, eu estou me arrependendo aqui. Então ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Tem pessoas que estão se enganando, dizendo, não, eu não tenho pecado, não preciso fazer esse jejum não, Jesus já tirou. Aí João aqui está dizendo, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Não há verdade em pessoas que ficam usando um pretexto para fugir do compromisso com Deus. Aí isso aqui é mais forte que no verso 9, isso aqui é para quem está no jejum. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados, perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando eu confesso meu pecado, quando eu reconheço que eu sou pecador, Ele revoga toda sentença de injustiça, toda sentença de vergonha sobre nossas vidas. Aí o 10 diz assim, se dissermos que não pecamos, porque alguém fala que ele já tirou, então não devia pecar. Se dissermos que não pecamos, fazemos a sua palavra, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não adianta, se você fala que não tem pecado, você está dizendo que ele é mentiroso, e a palavra dele não está em você. E quando a palavra de Deus não está em nós, nós somos vazios. E quando nós se tornamos vazios, nós somos vulneráveis aos ataques dos nossos adversários. Assim que nós começamos o jejum do Yom Kippur,
nós começamos a reconhecer que nós somos pequenos diante dele, nós somos falhos diante dele, que nós somos pecadores diante dele. Então, quando nós entramos diante da presença de Deus com o jejum do Yom Kippur, nós reconhecemos, porque o jejum do Yom Kippur é total e completo. Nós estamos longe da comida, da bebida, nós estamos longe do pecado, porque nós estamos em comunhão aqui. Então nós entramos em um nível tão profundo que nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nós conseguimos enxergar Ele. Lembra de Moisés quando subiu no monte? Ele estava de jejum total e completo. Então ele conseguiu ouvir a voz de Deus, ele conseguiu ver aquilo que Deus tinha preparado, ele conseguiu sentir a presença de Deus. Então o jejum do Yom Kippur é fazer eu me aproximar cada vez mais de Deus. Então nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que dizer para Ele: nós sabemos que nós temos pecados, mas o Senhor é misericordioso para cumprir as tuas promessas e perdoar os nossos pecados. Alguém quer falar alguma coisa? Essa questão aí quando se diz que não tem pecado, aquele que não tem pecado já se faz mentiroso, e ao mesmo tempo ele está dizendo que todo esse mandamento que Deus tem é desnecessário. Então, se não tem pecado, não precisa fazer nem o que tudo que Deus determinou de ser feito, tudo que Deus falou para fazer, o mandamento perpétuo. Então esse mandamento, se não tivesse pecado a pessoa, seria desnecessário. Então ele está querendo dizer até que Deus é até, desculpa a palavra, mentiroso. Mentiroso, está aqui, ó. Fazemos o mentiroso. De Deus não se deixa esclarecer, diz a palavra. De Deus não se esclarece. E esse mandamento que é perpétuo, o que você precisa fazer? Antes de você fazer qualquer coisa, primeiro você obedece dentro de você. Então quando você passa a obedecer isso que Deus falou, determinou: afligireis a vossa alma. Não é para afligir a alma, não é para fazer, como o pastor disse, do seu jeito. Vou fazer do meu jeito. Vou trabalhar. Você quer o quê? O que a pessoa quer? Que Deus se adapte à vida dela. Não, é você que tem que se adaptar a Deus. É você que tem que se achegar a Deus. Refrigerando a sua alma, você se diminui, você vai matando a tua carne, você vai se achegar a Deus em espírito. Isso que Deus quer, Ele quer sentir a tua obediência perante Ele, para que Ele possa fazer algo por você. É tão forte, homens de Deus, já vamos falar já, que o capítulo 2 aqui, capítulo 2, vai dizer assim, ó: meus filhinhos. Quem falava assim, meus filhinhos? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pecais. E se alguém pecar, temos um advogado, para que com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Quer dizer que todo mundo tem pecado, o mundo inteiro tem. Não adianta alguém falar: não, eu não tenho pecado. Não, pelos nossos pecados. Ele está dizendo: nós que estamos na presença dele, e também aqueles que estão no mundo. Como que vai fazer se nós temos pecado? Nós temos um advogado. Esse advogado é justo e ele é fiel. Quando nós entramos na presença desse advogado e dissemos: olha, nós pecamos, nós erramos, ele vai lá no justo juiz e vai interceder pelas nossas vidas. Então nós temos que saber que existe um advogado fiel. Não é para dar desculpa, não é para ficar colocando empecilho: mas eu tomo isso, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que fazer isso. Não dá desculpa. Entra na presença do justo juiz, porque ele vai te justificar. Só ele que pode se justificar. Jesus é o justo juiz.
juntamente com o Pai. Jesus, na verdade, é o advogado, juntamente com o Pai, que é o justo juiz. E você tem que reconhecer que o pecado que está em você, que o pecado que está em nós, tem que ser revogado por Ele. Ninguém nessa face da terra consegue te tirar o teu pecado. Se você pecar contra alguma pessoa, você pode ir lá pedir perdão para ela, ela te perdoa, mas o teu pecado só quem tira é o Senhor. Não tem como a pessoa dizer: olha, não estou te perdoando, você agora não tem mais pecado. Não, ela te perdoa na terra, mas no mundo espiritual você tem que pedir perdão a Deus, ou entrar na presença dele para que ele venha revogar os teus pecados em nome de Jesus. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor, só esclarecer sobre o pecado. O pecado é dois tipos de pecado. Que nós somos seres humanos, nós pecamos no olhar, pecamos no falar, muitas vezes pecamos no agir, mesmo nós buscamos o Senhor. Todo mundo peca. Mas existem dois tipos de pecado. Qual é o dois tipos de pecado? Tem um pecado que o que leva a pessoa à morte não é o pecado, porque senão nenhum de nós seria salvo. O que leva a pessoa à morte, ao inferno, é a prática do pecado. Aí tem uma diferença em dois pecados: tem o pecado e tem a prática. O que é a prática? Aquele pecado que a pessoa não consegue pedir perdão a Deus, peca hoje, peca amanhã, peca depois, e fica sem força de pedir perdão a Deus. Essa prática leva a pessoa ao mal. Já acostumou com o pecado. E quando a pessoa acostuma com o pecado, você não consegue mais pedir perdão a Deus. Para ele, o pecado para ele já é normal. O pecado para ele ele não sente mais aquele desejo não sente mais força para pedir perdão a Deus, porque o pecado já tomou conta dele. Assim é o mundo de hoje. Muitas pessoas não vêm na igreja por quê? Porque o pecado afasta a pessoa de Deus. Não é o pecado, é a prática do pecado. O praticar que leva a pessoa ao fundo do poço. Amém. É isso mesmo. Então, as pessoas que elas estão praticando o pecado, elas têm que se achegar até a Deus e dizer: olha, eu não aceito mais. Só que a pessoa se acomodou tanto, se acostumou tanto, que ela acha normal. E quando a pessoa acha normal, ela vai levando. Tem aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida a pessoa vai assim, deixando: não, tá bom assim, não está acontecendo nada, vou continuar fazendo. Mas Deus, ele vai só escrevendo. Então, por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Então vai chegar um dia que Deus vai chegar no Yom Kippur e vai tirar o nome dela do livro da vida. Por quê? Porque por causa da prática do pecado, por causa das iniquidades, por causa das coisas que elas estão cometendo, e elas não se achegaram no dia do juízo, que é o Yom Kippur, no dia que Deus abre o livro para julgar a terra. Elas não chegaram nesse dia para pedir perdão. Então esse dia é o dia que Deus nos entrega. Ele sabe que eu cometo, Ele sabe que você comete, mas Ele abre o livro dizendo: olha, eu vou esperar Ele vir até a mim, vou esperar Ele chegar para me perdoar os pecados dele, porque eu posso perdoar. É uma oportunidade que Deus dá. Porque no dia que Deus abre o livro, Ele espera alguém se achegar. Ele vai esperar fulano, ciclano, beltrano. Quando Ele abre o livro, Ele vê lá, fulano de tal continua pecando ainda, está aí para me revogar essa sentença. Entrou, está fazendo alguma coisa, está afligindo a tua alma. Não está, não se interessou. Então a sentença permanece lá, ela pode até ser aumentada no livro. Você que precisa pedir perdão a Deus, peça perdão a Deus. Mas eu já pedi perdão para fulano. Mas quem perdoa os pecados são o Senhor. A Bíblia diz que Ele joga na onde os pecados? No mar do esquecimento. Então, se você já pediu perdão a Deus, não fica se martirizando, não fica se acusando: ai, é que eu lá atrás, eu não já pediu perdão a Ele, não já entrou na presença dEle.
Se você está vivo até hoje, se as coisas estão andando é porque Ele já te perdoou. Agora, se você está vivendo uma vida desgraçada, uma vida que está indo de mal a pior, é porque você tem que entrar na presença do advogado, para que ele venha interceder por justo juiz, para te justificar, para essa maldição cair por terra, para essa injustiça cair por terra, para você ser abençoado. Pastor, exatamente. Mas é tipo assim, a pessoa tem que vir com arrependimento, a pessoa tem que descer, se arrepender, se humilhar perante o Senhor, Afligir a alma. Afligir a alma. Só que não adianta ela chegar, amanhã virou, o livro fechou, e ela fazer tudo errado de novo, continuar tudo errado de novo. Foi tudo em vão. Foi tudo em vão, exatamente. A pessoa ela tem que descer, se humilhar, ter a ciência daquilo que ela fez, porque o Espírito Santo ele vai falar para a pessoa o que ela fez, e ela vai se reconciliar com Deus, e amanhã ela mudar a vida dela, ela andar e agir diferente. Pastor, está muito forte esse jejum de Yom Kippur. Ontem nós estávamos lendo Jonas, o livro de Jonas. Só para você entender, 120.000 homens foram salvos depois do decreto. O decreto foi mudado porque entendeu o poder desse jejum. Eles afligiram a alma. 120.000 homens de um decreto de morte, de destruição, e foi mudado, ou seja, a partir do Yom Kippur. Cada iniquidade, por causa do pecado, eles afligiram a alma e Deus perdoou eles. Deus revogou a sentença de morte que o próprio Deus tinha decretado. Não que o homem decretou, o próprio Deus já tinha decretado que iria ser destruído, que ele iria eleger. Então, ou seja, eles entenderam, viram que o único segredo, a única possibilidade de mudar o decreto é o Yom Kippur. Assim foi feito, assim foi salvo 120 anos. E eles não eram crentes, né? Eles não eram crentes, então é tão forte que o decreto não era do homem. Pior ainda, era do próprio Deus. Então eles entenderam, eles olharam e falaram para eles: nós estamos na iniquidade, estamos no pecado. Nós estamos... vou falar uma coisa, tem crente que não reconhece, mas o ímpio reconheceu. Não, nós estamos no erro mesmo, pecando, fizemos coisa errada. Se a gente não se consertar aqui, nós vamos padecer, nós vamos perecer. Então o que eles fizeram? Eles decidiram fazer dechuvar. Vamos nos purificar aqui, vamos entrar na presença do Altíssimo. Alguém pode até falar: não, mas nós não conhecemos esse Deus. Não interessa, mas ele deu uma oportunidade, nós vamos agarrar essa oportunidade. Então tem pessoas que nunca fez o Yom Kippur, tem pessoas que nunca talvez pisou o pé dentro de uma igreja. Eu estou pregando para você também, mas você deve fazer isso. Por quê? Porque os levitas, eles não conheciam Deus, não sabiam quem era Deus, mas quando eles ouviram a palavra, como você está ouvindo aqui, eles falam: não, eu preciso me arrepender, eu preciso me purificar, porque vai ter um acerto de conta. E quando o acerto de conta vier, eu vou padecer, eu vou perecer. Então eles aceitaram um chamado de voltar à essência, porque eles também eram filhos de Deus, não conheciam Deus, não serviam a Deus, mas era filho de Deus. Por isso que Deus não queria matar eles. Deus não quer matar ninguém, Deus não quer castigar ninguém. Mas por que alguém morre? Por que alguém é castigado? Porque elas não querem voltar para a presença dele, porque eles não querem se purificar. Alguém conhece a palavra, alguém sabe o que tem que fazer e não faz. Então Deus fala: eu dei oportunidade, você sabia o que tinha que fazer, já que você não quer fazer, você vai pagar o preço. Pessoas ficam enfermas e não adianta orar, não. Pastor, ora por fulano, ora por ciclano. Não adianta, porque quem sentenciou foi Deus. E só quem pode mudar a sentença é Deus, quando a pessoa reconhece que ela errou, que ela pecou, que ela está no erro. Esse é o verdadeiro jejum do Yom Kippur, quando nós reconhecemos, quando nós obedecemos a Ele. Aqui está o Levítico 16, 29. Também isto vos será por estatuto perpétuo. Você tem que afligir a sua alma. Sabe isso? Alguém faz o jejum do Yom Kippur, aí quando chega no outro Yom Kippur, ela está pior do que ela entrou. Então o jejum que ela fez não adiantou de nada. O Yom Kippur dela passado foi em vão, porque ela chegou pior lá. Nós temos que chegar no próximo Yom Kippur melhor
do que nós começamos. Por quê? Porque aí você vai entender que o seu Yom Kippur valeu a pena. Você tem que ver as coisas mudarem, você tem que ver a sua vida andar, você tem que ver as coisas se acertarem, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que sentir a presença de Deus, porque você vai saber que o seu jejum valeu a pena. Porque se você chegar no outro Yom Kippur pior, você vai entender: olha, não deu certo, não fiz errado, eu tenho que melhorar o meu Yom Kippur, eu tenho que descer mais, eu tenho que jejuar de uma forma que Deus, Ele entenda. Eu tenho que orar mais, eu tenho que me purificar, confessar os meus pecados verdadeiramente, e Deus vai trazer sobre a sua vida um novo tempo. Esse é o verdadeiro jejum do Yom Kippur. Como disse o profeta ali, não adianta você fazer o jejum hoje, se entregar mesmo hoje, e aí você falar: o livro já fechou mesmo, vou voltar. Já fechou mesmo, uma mentirinha assim, não tem. Um pecadinho ali, eu só me afastei um pouquinho porque o livro abriu, Deus estava jogando a terra, eu fiz o jejum, mas agora que o livro está fechado mesmo, Deus não está escrevendo nada, vou voltar. Como se fosse uma autorização para poder pecar. Alguém fala assim: não, Deus fechou o livro, Ele está me permitindo eu pecar. Aí quando chegar o próximo Yom Kippur, aí eu faço jejum de novo. Aí que você se engana. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Então não é só no Yom Kippur. No Yom Kippur os olhos estão passando com o livro aberto. Sem o Yom Kippur os olhos continuam passando, o livro só não está aberto. Mas quando o livro se abrir, Deus não se esquece do que Ele viu. Vou falar de novo. Deus não se esquece do que Ele viu você fazendo. Então quando o livro abrir, Ele vai falar: fulano de tal, em certo dia, em tal época, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso. Então não adianta. Pode ser no Yom Kippur ou fora do Yom Kippur, eu tenho que olhar as minhas atitudes, olhar os meus atos, para que quando eu chegar no Yom Kippur, quando o livro estiver aberto, Deus não venha ter me sentenciado à morte, Deus não venha ter me sentenciado à enfermidade. Porque alguém pensa que só o diabo não tem que orar, porque o diabo colocou um câncer, porque o meu filho vai morrer de câncer. Ele procurou esse mal, ela procurou esse mal. A doença não vai vir assim por vir. Não, fulano é fiel a Deus, e não, alguma coisa aconteceu para aquela doença chegar. Deus, Ele deixa a doença entrar, Deus, Ele permite a doença entrar. Então temos que rever os nossos conceitos e fazer o jejum do Yom Kippur de maneira correta. Nós temos que afligir a nossa alma mesmo, afligir a nossa alma. Algumas pessoas falam: mas eu já estou no jejum 24 horas, pastor. Afligir a alma não é só você jejuar, é você falar para Deus: olha, eu sou um pecador mesmo. Olha, confessar os pecados, porque Deus conhece, Deus sabe. Se eu preguei aqui que existe um lugar na nossa alma que a gente esconde os pecados, que ninguém conhece, mas eu e Deus conhecemos. E tem lugares que nós mesmos não queremos entrar lá, de tão sujo que está. Mas Deus, Ele diz: olha, eu quero entrar nesse lugar. Se você falar, confessar: olha, existe esse lugar aqui, Senhor, eu não consigo entrar lá, mas eu estou confessando que existe esse pecado. Então Ele vai entrar lá dentro desse lugar e vai te limpar e te purificar. Esse é o verdadeiro jejum do Yom Kippur, onde Deus vai revogar todos os pecados, onde Deus vai fazer que você seja escrito mais um ano no livro da vida, e você venha viver tempos bons e tempos de maravilhas, tempos de milagres, tempos de bênção, tempos de vitória. Veja o Silvio Santos, ele está aí com uns 80 anos, né? E pegou Covid, mais aqui. Tem pessoas de 30, 40 que pegou, morreu. Por que será que Deus não permitiu ele morrer? Por causa do Yom Kippur. Todo ano ele faz. Todo ano. Não perdeu a esperança, né?
E todo ano ele faz, ele sabe, ele falou ali no vídeo, jejum total e completo, para que Deus venha escrever nosso nome no livro da vida, permitir que nosso nome fique mais um ano, porque alguém fala, Deus já escreveu, já está escrito lá, não tem como apagar mais. Aí você que se engana, porque é todo ano, nós temos que entrar na presença dele e fazer jejum, Yom Kippur, Teshuvá, para que ele deixe, permaneça o nosso nome ali, porque a partir do momento que ele apagar o nome, acabou, é morte na certa. Tirou o nome, morreu. Lembra que quando Deus queria matar todo o povo, Moisés falou, então apaga o meu nome também do livro da vida. Não, o Senhor vai ter que apagar o meu nome. Se o Senhor vai matar todo mundo, eu vou ficar sozinho, me mata também, porque quando apaga o nome, morre. Moisés vai falar, não, o Senhor vai apagar o meu nome do livro da vida também. Mas aí Deus, ele viu que Moisés estava decidido, viu que Moisés estava fazendo Yom Kippur pelo povo. Então Deus, ele revoga a sentença, deixa o nome das pessoas de Moisés e ninguém morre. Então você tem que entender que Deus está te dando uma oportunidade neste dia de hoje, para você viver uma vida abençoada na presença de Deus. Ninguém peca e fica impune. Ninguém peca, homens de Deus, e fica aí, não, eu pequei, nada vai acontecer comigo, acabou. Vai ter um acerto de conta, alguém vai ter que pagar a conta. Amém? E uma hora a conta chega. Uma hora essa conta chega. E é algo que Deus não pode fazer com você. Se ele pudesse, eu creio que ele até faria, que é você afligir sua alma. Só você pode fazer isso com você. Só você pode ter essa atitude. E para Deus poder agir a teu favor, ele precisa que você faça. Como eu disse aqui, se Deus pudesse, eu creio que ele até faria isso. Faria. Ele não pode fazer. Faria porque Jesus estava afligindo a alma dele pelo pecado do povo. Por que Deus não entrou no meio? Porque alguém tem que fazer. Exatamente. Jesus, o próprio Jesus fez, né? Então quem somos nós para não querer fazer? Então, como o pastor está orientando aqui essa pessoa, se dedique nesse dia, não perca essa oportunidade, porque talvez você não possa ter outra. O livro fechou, está decretado. Então esse é o momento, o único momento onde você pode ter sua sentença revogada, tanto para quem é crente como para quem não é crente, está dizendo, tanto para o estrangeiro quanto para o natural. Então, todos somos filhos de Deus. Se você não frequenta a igreja, se você não é evangélico, se você não é de outra denominação, de outro tipo de religião, você pode fazer, porque é um decreto de Deus para todos os filhos dele. Então aproveita essa oportunidade que Deus nos dá, tanto para mim, quanto para você, quanto para todos aqui. É onde você, a fé de sua alma se diminui, onde você realmente possa quem você é. O que nós somos? Nós somos isso que nós somos hoje. Nós não somos nada. Nós sentimos fome, nós sentimos sede. Nós começamos a ter mau cheiro porque a gente não escova o dente. Nós começamos a ficar feio porque não penteia o cabelo. Então o que a gente está mostrando para a gente? A gente não é nada. A gente não é nada. Muitas vezes a gente pensa que nós somos autossuficientes. As coisas acontecem por causa da gente. Que é eu que consegui. É por causa de mim que aquilo aconteceu. É eu que consegui resolver aquele problema. Não. Isso apenas entristece mais Deus. É nesse dia que nós demonstramos o que nós realmente somos. Totalmente dependentes de Deus. E a palavra de Deus diz assim: Deus é bom com quem é bom, e Deus é ruim com quem é ruim. Se você tem boas práticas, Deus vai agir de igual forma em você. Agora, se você pratica o pecado, se você pratica o mal, se você faz más obras, desse mesmo jeito você será recompensado por Deus. Amém? Com certeza. Então tá aí, ó. Você tem que entender que o que você fez, ninguém tem que tomar, só você que tem que entrar lá e falar, olha, porque Jesus já fez isso. Agora
Ele não vai fazer de novo. Uma vez ele já fingiu a alma dele, o corpo dele, por mim e por você. Então agora somos nós. Ele tirou uma vez, mas você tornou, é igual o porco. Você vai lavar o porco uma vez, ele vai fazer o quê? Vai voltar para a lama de novo. Então quando ele volta para a lama, ele fica sujo, não vai continuar limpo. Jesus tirou o pecado, a pessoa voltou para o pecado, para a prática, ela vai continuar limpa? Não, ela vai se sujar de novo. Então você tem que entender que o pecado, ele nos afasta cada vez mais de Deus. Cada vez mais de Deus você vai se afastando. Então por isso que Yom Kippur se faz techuvá. Volta. Até mesmo você que está me assistindo agora, que vai me assistir, que está afastado dos caminhos do Senhor, Yom Kippur é para você voltar à primeira essência, ao primeiro amor. Voltar para a presença do Senhor, se humilhar e falar: Senhor, eu saí da tua presença, eu errei, eu pequei, eu fui fazer coisas que não era do teu agrado, eu vim jejuar, eu vim me reconciliar com a tua presença, para que eu possa estar escrito no livro da vida. E assim nós entregamos essa palavra aqui para você, para que você possa fazer um Yom Kippur verdadeiro. Algumas pessoas, elas acham que o jejum do Yom Kippur é difícil. Não é difícil. É difícil para quem fica pensando: ai, o que é que eu vou comer depois? Ai, como vai ser depois do jejum do Yom Kippur? Quem fica pensando: ai, eu estou fazendo um jejum para que Deus venha arrumar converter meu marido. Para quem fica pensando essas coisas, é difícil, né? Fica pensando na comida, a fome vem. Fica pensando: eu tenho que tomar meu remédio, a dor vem. O jejum do Yom Kippur é fácil. Para quê? Para quem está em comunhão com Deus. O jejum do Yom Kippur, ele é simples para quem está verdadeiramente se entregando a Ele. Ninguém sente. Ela vai, fica sem comer 24 horas e aí não sente. Chega no final do jejum forte, firme. Por quê? Porque ela estava conectada com aquele que tinha o pecado. Nós vamos encerrar essa live por aqui. Que Deus venha te abençoar. Nós vamos fazer uma oração aqui, para que Deus venha te fortalecer cada vez mais, e você venha reconhecer que eu sou o primeiro, todos nós somos falhos, errantes, pecadores, no pensar, no falar, todos nós. Por isso que nós entramos no jejum do Yom Kippur. Se ele não precisasse fazer jejum Yom Kippur, então os judeus não precisavam, porque eles são abençoados, eles são abençoadíssimos por Deus. Mas mesmo eles sendo abençoados, eles falam: não, nós temos que fazer o Yom Kippur. Eles não deveriam fazer, não existe mais nem templo, mas eles fazem por quê? Porque eles sabem que o Eterno está sentenciando a terra, e eles não querem ser sentenciados para o próximo ano como alguém que vai quebrar na empresa, como alguém que vai ser dependente do outro, como alguém que vai morrer. Eles querem ser sentenciado uma sentença boa, uma sentença doce, uma sentença de bênção. Então vamos orar a Deus. Que essa pessoa que nos assiste, que vai nos assistir, venha entender, meu Deus, verdadeiramente, meu Deus, o jejum do Yom Kippur. Que elas venham fazer não por fazer, mas que ela venha fazer, meu Deus, sabendo que o jejum do Yom Kippur revoga sentença, revoga, meu Deus, sentenças decretadas pelo homem e até mesmo pelo Senhor. Ó Deus, fortalece a cada um neste momento. Não deixa, meu Pai, que eles venham padecer na mão dos adversários. Deus, entra nessa casa, entra na vida desta pessoa e faça resplandecer a luz do teu rosto. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.